política, Roland, a gente tem hoje as alas mais conservadoras com projetos bastante equivocados, absurdos, e uma discussão, inclusive, na verdade, eles chamam de ideologia de gênero, que eles querem barrar isso na educação. Como você tem recebido essas informações? O que você pensa sobre tudo isso? Bom, eu penso que assim, a escola deve ser um lugar de liberdade. E a escola deve ser um lugar das pessoas serem livres. E quando se fala ideologia de gênero, é bom tentar explicar em primeiro lugar o que é ideologia e do que é gênero. Então, sempre quando alguém fala disso, eu espero a resposta dessas duas perguntas. Na real é isso, assim, é meio pau, assim. Então a pessoa fala, na verdade, sim, eu vou ser bem honesto, eu sou muito uma pessoa socialmente de bolha, entre aspas, então eu não convivo muito com gente que tem esse discurso. E não é comum esse tipo de discurso nos meus ambientes profissionais também. Então eu nunca tive um confronto direto. E essas coisas de confronto de internet, Facebook, tipo, graças a Deus não tem nenhum aplicativo mais no meu celular que eu detesto, assim, tipo, é uma perda de tempo. Então, assim, eu bani ficar entrando nessas coisas de treta, então não tive nenhum confronto direto sobre isso, pra ser bem honesto. Mas geralmente o que eu falo é, bom, explica aí o que é ideologia, explica aí o que é gênero. E é super importante a gente falar que por falta dessas discussões, na verdade, que não é uma imposição, as pessoas trans, elas se afastam do ambiente escolar. Né? Sim. A evasão dessa população é enorme das escolas, sim. Né? Sim, porque a escola não está preparada, né, para receber essas questões. Porque antes era uma coisa mais fácil, porque antes isso não tinha uma divulgação, não tinha uma representatividade. Então o que acontecia? Uma criança, ela poderia passar tempo sem trazer esse questionamento. Tipo, simplesmente engolindo a seca e falando, tá, eu sou uma criança estranha. Eu sou uma criança que não se encaixa. É muito comum, tipo, sentimentos até de, putz, eu sou ET, eu não sou daqui. E a criança engole, e agora que é uma coisa que você vê mais programas falando sobre isso, eu não sei, eu não acompanho direito, até porque eu atendo sempre no horário, mas tem uma novela da Globo, né, que tem lá, parece que uma mulher trans, um lance assim, eu não sei, que eu sempre tô atendendo nesse horário, nunca vi. E então, agora que é uma coisa mais dita, mais falada, que você tem, sei lá, tipo em revista, em programa de TV, em páginas de Facebook, etc e tal, isso está sendo trazido e, assim, cabe a nós aprender a acolher isso. Não significa que todo mundo tem que ser trans. Não significa que não vai existir gente cis no mundo. Existe, pô. Não se preocupem quanto a isso. Não é nunca uma questão de fazer ninguém se tornar alguma coisa. É uma questão de dar liberdade para quem é ser. É meio que simplão assim. Não significa que, tipo, sei lá, geralmente tem aqueles papos, nossa, todo mundo agora vai ser gay, ou tipo, todo mundo agora vai ser trans. Não, tipo, tem gente que existe que é hétero, tem gente que é cisgênero e, tipo, inclusive são pessoas também muito bem acolhidas na minha clínica. Às vezes eu gosto de lembrar que eu também atendo gente cis e gente hétero, que a pessoa fica tipo, eu conheço uma pessoa, mas é cis, pode te encaminhar? Eu falei, pode, claro pô. Que sim. É que geralmente a pessoa vem muito com essa ideia de, você que é o psicólogo especialista em trans. Eu falo que não, porque não existe psicólogo especialista em cis, então eu não posso ser especialista em trans. Mas assim, nunca se trata de um movimento ideológico nesse sentido de nós vamos destruir, muito pelo contrário, é uma questão de vamos deixar mais possibilidades de ser em aberto, nunca romper com possibilidades. Não é uma questão de rompimento, não é uma guerra, não é, sei lá, ditadura gay, não é uns lances assim que fala, sei lá, X. Eu, graças a Deus, ando tão afastado disso. Essa expressão fazia um tempo que eu não ouvia, mas ainda tá. Mas tem uns trem assim. Mas não é sobre isso. Tipo, se a pessoa se sente bem, se sente completa, se sente feliz, tipo, numa relação heterossexual, com uma família, uma relação monogâmica, cara, que bom que você encontrou sua felicidade, que bom que você encontrou seu lugar. É importante que todo mundo também consiga. É só sobre isso. Não tem muita compliqueira não, se a gente for para pensar. E acho que é importante também dizer que falar sobre isso também atua na melhora da qualidade de vida psicológica das pessoas. Com toda certeza. Psicológica, sem dúvida alguma. Com toda certeza, porque mitiga sentimentos de culpa, muitas vezes sentimentos de inadequação, sentimentos de depressão. É uma coisa que é importante ser dita, porque depois que se recebe a bênção de poder ser quem se é, que é aquilo que eu falei, por exemplo, da minha história das modificações corporais, putz, tipo, pode ser psicólogo com cabelo descolorido, demorou, eu achei que eu ia ter que escolher entre duas grandes paixões da minha vida.
Tipo, eu achava que eu tava numa coisa aí daí entre a cruz e a espada, sabe? Tipo, pô, ou eu tenho um visual que eu me olho no espelho, eu me reconheço, ou eu tenho uma profissão que, tipo, chega todo domingo de noite e eu não reclamo porque eu vou ter que trabalhar, sabe? Tipo, toca aquelas músicas lá de anunciando o fim de domingo, eu não fico de mau humor. Quer dizer, pô, cara, eu tenho uma profissão que eu amo e eu tenho um visual em que eu me reconheço, eu vou ter que escolher? Não, não vai ter que escolher. Então, ter essa liberdade é saúde. Isso é saúde mental. Isso é uma coisa de poder trazer aí uma possibilidade de ser. E Jung mesmo, a minha linha de terapia é junguiana, Jung mesmo já disse que assim, o que cura é a pessoa ser quem ela é. Nada mais, nada menos. Qualquer coisa que seja diferente dessa vertente só colabora para ideações, doenças, máscaras, empobrecimento de relações pessoais, empobrecimento de relações sociais. A pessoa não ser quem ela é uma perda não só para a pessoa, é uma perda para a nossa cultura. Isso é muito importante. Quando a gente mitiga o potencial e a liberdade de alguém, é a nossa cultura que está perdendo. Está perdendo um artista, está perdendo uma pessoa cientista, está perdendo uma pessoa que pode trazer aí uma cura, uma alegria, um trabalho de arte, um trabalho de ser. E a gente está matando aos poucos esse potencial quando a gente não permite com que a pessoa seja. Eu poderia, por exemplo, ter virado e falado, tá, eu amo tatu, eu amo modificação corporal, eu acho que eu amo mais do que psicologia, eu vou trabalhar com outra coisa. Pum, perdeu um psicólogo. Exatamente. Então, E não se trata disso. não se trata disso, se trata de um movimento de aceitação, de um movimento de autoaceitação, que também na clínica é possível, do tipo, tá, você tem aí uma questão visual divergente do que é dito normativo, isso é aceito. Tipo, isso pode ser abraçado, isso deve ser abraçado. Enquanto isso não for abraçado, você não vai encontrar sua paz. Então, o movimento da psicologia é muito importante que abrace tudo isso, senão a gente está indo contra aquilo que a gente aprendeu desde o primeiro ano de faculdade. Daí não dá, né? Aí fica osso. Conte um pouco sobre... O grito foi uma outra história que veio do passado, onde eu conheci uma grande amiga que eu considero como minha terceira filha, que é a Alessandra. A Alessandra, para mim, tem uma história de vida assim, um pouco cruel, sabe? E através da Alessandra, um dia ela me falou assim, o meu sonho é sair da cadeira de roda sozinho e ficar de pé. Falei, nossa, como será que a gente vai fazer isso um dia? Porque tudo que a gente deseja, um dia a gente descobre como que a gente pode fazer isso. Aí, quando ela me falou isso, eu guardei comigo. Falei, um dia eu vou fazer essa menina ficar de pé e sozinha. E até um dia eu estava num festival em Natal, foi onde eu conheci o Luciano. Aí eu assisti uma linda performance do Luciano junto com a... Sam Mascarenhas? Isso, junto com ela, que foi muito lindo, sabe? Através dessa performance, eu conheci o Luciano. Aí, por coincidência, a gente estava no mesmo hotel. Ele também fazia parte do festival. E a gente estava no mesmo hotel. Aí, eu fui tomar um café e ele estava sozinho na mesa.
o hotel, né? Eu falei, eu vou do lado dele. Eu preciso conhecer. Aí eu sentei do lado dele, começamos a conversar. Aí eu perguntei, Luciano, fala um pouco mais dessa pensão. Aí eu comecei a descobrir que eu já estava num processo de criação. Esse encontro com o Luciano, eu senti que já estava fazendo parte do processo de criação. Aí, o meu pai, um dia me falou, você conhece o Edivaldo Manche? Você já ouviu falar Edivaldo Manche? Aí eu falei, não. Aí eu cheguei em casa, comecei a pesquisar. Edivaldo Manche, o Grito, que tem aquele quadro, né? O Grito, que é conhecido mundialmente pela a história do Grito, né? Aí me deu uma grande abertura de iniciar um novo projeto de dança, focando no grito. Aí foi 8 meses de processo. Aí um dia eu cheguei para a Alessandra e falei, olha, lembra aquela vez que você falou, você queria sair da cadeira? Ela falou, lembro. Eu descobri. Vamos fazer a suspensão. Nossa, ó, só de me falar já arrepia. Aí, ela leva pula de alegria, né? Que ela queria fazer suspensão. Eu falei, olha, mas é muito forte, hein? Vai colocar um gancho. Eu já fui falando pra ela, vamos. Aí eu cheguei em casa, contei isso para o Luciano, da ideia de colocar a suspensão em cena. A partir desse dia, tudo mudou. Na hora que foi divulgado que eu ia fazer suspensão, preconceito. Mesmo? Muito, muito. Foi um momento bem difícil, assim, de convencer, por exemplo, a dona Neuda, que é a mãe da Alessandra. Foi muito difícil passar por ela, não estava deixando, sabe? Aí o Luciano foi lá e explicou tudo, o detalhe de toda a história, né? Bom, no fim, a Luciana fez. Aí, no meio do processo de criação, eu marquei com o fotógrafo, o Gal, o filho. Foi, lembro desse dia? Eu vi as fotos depois, eu fiquei... Aliás, foi no primeiro dia que o Luciano foi na Olímpia, você foi junto, né? Sim. Foi. Bom, aí você já sabe mais ou menos tudo o que ocorreu, né? Nesse processo todo. Meu pai foi bem difícil, sabe? E ele me dando bronca, me dando que eu queria chocar as pessoas, sabe? Foi bastante difícil, assim. E eu não vejo a suspensão como coisa ruim, sabe? Como... Eu vejo a suspensão como uma obra de arte, sabe?
faz parte da nossa cultura, faz parte de uma cultura mundial, da época que fizeram o filme do Um Homem Chamado Cavalo, né? Esse filme me inspirou muito também, sabe? E aí, nesse dia do Gal, só estava combinando para Alessandra participar. Aí eu falei, nossa, e se um dia a Alessandra faltar? Quem é que vai te surpreender? Eu falei, que saber? Eu vou experimentar. Aí eu já fui com essa vontade de experimentar. Já se preparou psicologicamente? Aí eu contei pro pessoal, aí o pessoal ficou todo contente, né? Aí a Alessandra, nós dois, junto com toda a equipe, né, conseguimos realizar esse sonho da Alessandra, sabe? E quando ela subiu, foi uma das cenas mais lindas da minha vida, sabe? Você via a alegria na Alessandra, sabe? Você não via dor. A dor já tá na vida. A dor é psicológico. Tá certo, incomoda. Os primeiros, eu não vou mentir, mas os primeiros 5 minutos incomoda. Mas depois que você descobre o caminho do prazer de estar pendurado ali, sentindo um passarinho voando, sabe? Eu me vejo um homem voando. Eu estou voando, eu estou fora da terra. Mas a suspensão já foi. Aquela dor já sumiu. E você está livre. É. Incrível. E nessa hora, a gente pensa em tudo, né? Animal, bicho mesmo, sabe? O corpo vira um bicho, sabe? Buscando esse tipo de sentimento que a gente força. A força é fundamental também. Mas não é uma força física, é uma força psicológica também, sabe? Gigantesca. É. Então, eu adoro esse pessoal. Ao todo você fez 3, é isso? Eu já fiz 5. 5? É. Uau. Sigo bem. Uau. E é um campo que você pretende continuar pesquisando, né? Sim. Outros trabalhos. Claro, quero muito. Eu quero pintar no joelho, na coxa. Explorar mais o corpo aí. É. Legal. Você começou já a falar um pouco do sangue e agora eu queria ouvir sobre o seu trabalho. O sangue começa a ser criado em 2015, assim, mais ou menos, né? Pelo discurso, né? Tudo, os temas que estão ali. É isso, né? Discutir mais profundamente o racismo, né? Quando a gente começa a escolher olhar mesmo onde estão essas esferas, né? Tipo, aprofundar no racismo. Então você começa a olhar, não, isso aqui, eu alcancei esse lugar aqui, mas eu sou o único preto aqui. Então alguma coisa está errada ali, né? E realmente olhar para LGBTfobia, né? E aí entrando nessa camada que é olhar para si, olhar que eu vivo com HIV e eu não falava para as pessoas, né? Que eu dizia que tinha intimidade, abertura, falava sobre tudo, né? Como se sentir incoerente, né? Se você quer falar sobre tudo, então fala. E aí eu olhei pro HIV e qual é o sentido que isso tinha para mim, né? Qual era o peso,
né? Deixei de invisibilizar o HIV para mim mesmo, né? E aí é isso, né? Entender que algo que para mim fazia eu acreditar que era alguma coisa de intimidade, olhei que era o medo, né? O medo de contar pro meu amigo e me sentir culpado de promíscuo, né? De ser rejeitado pelo amigo, pela amiga, pela família. É esse medo, né? Uma fuga, né? A gente disfarça de intimidades, né? Segredos. E são medos. E aí veio a partir disso, né? Então, como falar sobre isso? E pensei em fazer texto, vídeo e tal. Falei, não, eu sou da dança, então vamos pra aí, né? Então, no mesmo tempo eu tava lendo sobre o teatro do oprimido, né? Tentando reentender eu como artista, tava numa baixa, assim, sabe? De, batalha, isso aqui eu não quero fazer. Eu sabia que eu não queria fazer com dança. E aí eu comecei a olhar mais coisas, né? Entender, olhar para mim de bagagem, né? De onde que eu venho, quais foram todas essas referências, tanto de performance artística, né? O que era reconhecido, né? Por exemplo, eu como negro, minha família sempre falou, né? Se construiu dentro dos bailes funk soul da época, né? Meu pai trabalhou na galeria do rock. Meus pais se conheceram no baile, e aí quando eu vou pra dança, minha referência é o programa Soul Train, dos anos 70, né? Também o locking que é a minha especialidade nas danças urbanas. O locking é uma dança que vem dos bailes, né? Das danças sociais. E aí quando eu penso em cena, eu penso uma referência super eurocêntrica, né? Que é aquela caixa preta, com o palco italiano. E a plateia lá, eu aqui. Eu falei, não é isso, né? Porque às vezes eu saía do teatro, assim, eu vi uma obra super bonita, tal. E aí eu ia pra uma festa e tinha uma roda e eu falei, não, tá errado, gente, por que isso não tá no mesmo valor? E aí a partir disso, todos esses temas eu fui costurando e no auge, assim, de o que eu vou fazer, veio um convite para participar de uma residência. Ai, cara, eu esqueci o nome agora. Ele vai colocar aqui, depois eu dou. Então repete, foi convidado para participar de uma residência, a gente encerra. Fui convidado para participar de uma residência na Funarte. E, tipo assim, a gente tá pensando em uma residência, o Kleber me escreveu. Tá pensando em uma residência, chamar alguns artistas negros para fazer, queria saber se você quer apresentar. Aí eu falei, putz, não tenho, mas eu tinha. Aí eu mandei, assim, aí rápido, tipo, super independente também, né, já... Aí era isso, né, como levar o baile, deixar a coisa do improviso. Então eu falei com o meu tio, até hoje, né, o sangue é um pouco muito de improviso. O que você vai fazer hoje? Tem músico, né, então eu falei com meu tio e meu primo, né, trazer essa esfera familiar, né, de que o que veio antes já, né, de ancestralidade, então o que já estava ali antes quando eu cheguei, né, e o que eu fui conquistando para construir o Felipe que eu sou. Então tem meu tio, assim, vamos fazer, aí a gente ensaiou umas 2 vezes, assim, na casa, que foi super gostoso, assim. Tá. Tipo, qual eram as músicas que tocavam no churrasco, que lembra a família? Aí eu falei algumas, assim, não, essa daí é de branco. Eu falei, não sei, alguma coisa que era mais disco, assim, mas tinha uma separaçãozinha, assim. Mas foi legal esse processo, né, lembrar as histórias, assim. Aí foi isso, eu fui Nelson D, né, pra fazer produção, mas é nesse fluxo de improviso. Legal. E aí por aí E é isso, né, só que eu comecei a aprofundar de fato, assim, todas as discussões que eu vinha fazendo, né, com todas as curiosidades, né, e testes. E é nesse trabalho que você fala abertamente, então, sobre o HIV. Foi aí que eu... Tipo, meus tios, meu tio, meu primo, eu não consegui... É isso, né, como fala, como começa a falar? É um jantar, né, sabe, é uma mensagem, e aí a performance foi para falar para todo mundo, assim, né, não foi para falar pro público, foi falar de fato pro meu irmão, né, pra minha mãe, pros meus tios, pros meus primos. E como foi a recepção? Foi um pouco
Não, foi... Como foi com o trabalho, depois teve conversa, assim, foi um pouco... Eu dei o susto e já tranquilizei. Né? É uma armadilha, né? Prepara, bum, e já abraça. Dá um pouco e abraça. Preparou o território. Foi um pouco isso, né? Mas ainda as pessoas que ficaram sabendo que não foram, né? O tio e a tia que não foi, ficou sabendo no dia seguinte. O Felipe fez um espetáculo para falar que tem HIV. Aí, né, o medo que eu tinha é das pessoas pensarem que eu tava mal, que eu tava fazendo isso como um testemunho, né? E aí eu fui conversar, né? Almoçar, conversar sobre isso. Foi uma abertura de diálogo. Né? Tipo, não sei como falar, então vou fazer isso, né? E falar para mais gente também, falar o que é isso, né? Quebrar o silêncio. E aí eu sentei com a minha tia também, com a minha mãe, com todo mundo pra conversar e que é isso, né? Fala que eu vivo e isso faz parte de mim, eu não quero esconder de você. Mas não é uma coisa que... Eu quero falar para deixar de sofrer em silêncio, mas não, tipo, para fazer um drama. Queria que você falasse agora um pouquinho, você é uma pessoa que vive com HIV, que contasse a sua história um pouco nesse sentido. Dentro de todas as questões da sociedade, eu vivo com HIV também e vivo publicamente, né? Eu tenho um trabalho de militância que a base é falar da minha sorologia, revelar, né, o meu diagnóstico e tentar com isso desfazer o que se tem. A epidemia de AIDS ainda é muito atrelada a vários preconceitos, né? É muito colocada em grupos específicos e eu acho que, assim, com as minhas falas eu tenho trazido esse outro lugar, assim, né? Uma mulher com HIV, eu tenho HIV há 29 anos, né? É uma outra maneira de transmissão. Eu tenho HIV por transmissão vertical, que é quando a mãe transmite para o bebê, né? Hoje em dia é possível que isso não aconteça, porque tem exame no pré-natal, tem um monte de facilidades, mas ainda acontece. E eu tenho até questões com isso, porque o preconceito vira outra coisa para mim, né? Eu vivo um preconceito velado, tutelado, que me coloca num lugar de coitada mesmo, de um lugar de não culpa, né? Mas em contraponto disso, culpam a minha mãe, alguém eles culpam. Eu acho que o HIV tem esse peso tão grande porque é totalmente ligado à culpa, né? A gente vive numa sociedade cristã que faz que a gente pense que está cometendo pecado, que está sofrendo um pecado por fazer ações, sabe? Então, isso vem para mim um pouco diluído, né? O preconceito é gigantesco, assim, diante do HIV, mas eu sofro muito mais com racismo, com machismo, que me atinge diretamente. Para eu falar da minha sorologia, eu tenho que falar, né? Ou vão pesquisar a minha história, mas o racismo está aqui, né? Não tem como ser um assunto, já é. Mas eu me entendi nessa missão com 13 anos de idade, assim. Foi quando, assim, das revoltas positivas que vem na adolescência, me veio isso de por que eu não posso falar que tenho HIV. Assim, mas porque eu era recomendada. Eu morei num abrigo por um tempo, um abrigo de crianças que tinham HIV. E é isso, o início da epidemia de AIDS, final dos anos 80, onde não se esperava crianças com HIV, então o que fazer, pessoas morrendo, pouca informação, poucos medicamentos e um monte de criança nascendo com HIV. O que fazer com essas crianças? A maioria viviam em abrigos, porque não tinha pais, ou os pais também estavam em situações que não conseguiam criar. E eu nasci com isso, assim, né?
ao meu redor, entendendo. Quando eu fui entendendo o preconceito, eu falei assim, não sei se eu concordo com isso, né? Principalmente na escola, ouvir os professores falando besteira sobre o HIV, vendo pessoas com preconceito e não achando um motivo real, assim, para a existência desse sentimento, porque vem muito ódio ainda, né? Você falou de HIV e esse rolê de, você merece isso, ou porque você pecou, ou porque você pecou, ou porque você pecou, né? Vem muito atrelado a isso. E aí eu me questionando com isso, na época eu fazia teatro, assim, bem fazia tudo o que me ofereciam, e a gente, desse grupo que eu participava, onde tinha pessoas com HIV e pessoas que não tinham HIV na minha adolescência, eu falei na escola, assim, livremente, eu fazia educação física, meu nariz sangrou. Tipo, gente, pega uma luva, porque eu tenho HIV, não encosta no meu sangue, não sei o quê. Todo mundo, bum, tipo... Aí eu falei, vixe, sabe, assim, que eu fiz de errado? E aí de entender esse processo, de pessoas virem perguntar, ou então, ouvi falar, minha mãe falou para eu não brincar com você, porque você tem HIV. Tipo, eu tenho HIV, mas até aí não brincar comigo, o que é isso? E aí, dentro desse grupo que me fortaleceu muito, a gente montou uma peça de teatro que era de fantoche, que contava a vida de uma menina que tinha HIV e como era difícil para ela falar isso para as pessoas. Então, a gente deixava meio em aberto de falar como você faria. E aí, essa interação começou na escola e eu vi, me fortaleceu tanto esse movimento que eu não parei com isso, assim. E eu acho que hoje é de falar mesmo, ou de falar, até conversando com o Felipe, conhecendo a história dele, assim, é isso. Como que você faz para contar a sua sorologia e que seja como é para você, né? Ele fez um espetáculo que é isso. Às vezes eu falo muito que como que a gente se prepara para contar, porque vai ser como a pessoa vai receber. Ontem a gente estava numa fala e era isso. Eu falei, ou você faz um evento, né? E fala, gente, aí você já fala para um monte de pessoa, ou você fala dramática e a pessoa vai chorar. Eu falo, né? Você já começa o som de violino, aí você vai falar que tem HIV. E a gente vai vendo como que fala, como que a gente está para falar, né? Tem dia que a gente está mais sensível, mas eu acho, tem me fortalecido muito falar sobre HIV, assim, que seja com as artes, eu sou artista plástica, eu tenho uma performance também que fala sobre HIV, então a gente vai criando um mecanismo para falar, mas eu acho que é o que tem me fortalecido, assim, chama, vamos trocar ideia, que eu acho que é o que eu acredito, assim, acho que o diálogo é uma mudança efetiva, assim, por mais que demore, mas cada um tem seu tempo, né, de digerir, de raciocinar, mas você fala e a pessoa vai mudar, assim, porque eu não sei o quanto que o tempo está parado, mas a gente vive o começo da epidemia de AIDS ainda em questões de preconceito mesmo, porque clinicamente a gente já evoluiu, a gente tem medicamentos avançados, a gente tem tratamento, a gente tem exames diversos, falta muita coisa ainda, né? Eu falo assim, eu estou esperando a cura mesmo, porque eu acredito nessa possibilidade, porque a gente está evoluindo para curar mesmo as pessoas. Mas a gente ainda está no estigma dos anos 80, assim, a gente vive isso. As pessoas distanciam o HIV de uma maneira de que não quer ouvir falar. Mas é algo que está aí, tem pessoas circulando, é isso. Todos os lugares. Até você comentou um pouquinho dos grupos que normalmente, né, são direcionados ao HIV. Quais? Seria importante a gente falar sobre quais Sim. são, né? Desde o início, a epidemia surgiu como câncer gay, né? Assim,
olha o peso que veio. E é muito pesado para mim, porque é muito dentro dos padrões que são questionados, né? A gente não sabe falar sobre sexualidade ainda. E aí, se a gente fala sobre algo que a sociedade não concorda, né, que é a diversidade da sexualidade, então já é questionado. O HIV surge como câncer gay, aí depois é doença de profissionais do sexo ou de usuários de drogas. Então, isso ainda está pesado, né? Disseram que era assim. E aí, no meio desse processo, surgem crianças com HIV, mães com HIV, idosos com HIV. Então, todo mundo está vulnerável ao HIV. E se pregava que eram pessoas de comportamento de risco, né? E aí, como que a gente desmistifica isso? Precisa de um trabalho de formiga. De formiga. Você falou que a gente parou no tempo. Parou no tempo. A ciência, né, super evoluiu, mas o discurso, não. E a gente não tem espaços para falar sobre HIV. Porque não querem falar, assim, a mídia não se interessa pelo assunto. Eu acho que a mídia é a maior responsável pelo que se criou de estigma, né? Porque a gente lembra das matérias, sei lá, Veja deu que o Cazuza estava agonizando em praça pública. E o Cazuza foi um grande militante na questão do HIV, alguém que questionou os medicamentos, alguém que questionou a vida mesmo, que promoveu vários trabalhos, sabe? A mãe dele tem uma casa de apoio para crianças no Rio de Janeiro que até hoje fortalece um monte de gente, só que o que ficou era isso, assim, o que é isso, o câncer gay, foi uma manchete. Como que a gente tira isso? Porque, infelizmente, é a mídia que nos educa, né? E a gente não tem uma educação sexual, a gente não tem uma educação que fale sobre HIV, assim, de fato, como é, o que é ter HIV. A gente não tem pessoas que conseguem falar abertamente sobre isso. Ainda existe um monstro do HIV, né, que eu imagino que é isso, é alguém que está lá morrendo no escuro. E não tá, estamos aí, assim, ó. Trabalhando um monte.